Olá, comunidade Três Marias, é com muita honra que eu venho aqui trazer a primeira aula dessa nossa jornada de autoconhecimento, né? E também de conhecimento da espiritualidade, da ciência, daquilo que de fato é relevante, para que possamos ter autonomia espiritual. Já explicamos lá na nossa live, já explicamos nos posts o que é autonomia espiritual. Se você ainda não segue no Instagram, segue a gente lá. Vocês viram que eu comecei a aula com o sininho, ó? Tentei bater mais devagar dessa vez, porque na chamada ficou alto, né? Algumas pessoas levaram um susto. Esse sininho vai nos acompanhar, sempre iniciando uma nova aula, uma nova vivência, uma nova dinâmica aqui ministrada por mim. Bom, vamos lá. Por que é que a nossa primeira aula vai falar sobre glândula pineal? Mas a glândula pineal, ela é o que, na verdade? Não é um órgãozinho que a gente tem aqui no nosso cérebro? É. E por que a gente vai trazer esse assunto como primeira aula? Porque é muito importante a gente ter consciência de que somos, sim, né, um ser completo de matéria, corpo, de matéria energética, de espírito. A Rafaela Luiz vai falar muito mais sobre os corpos sutis, as relações energéticas, enfim. Eu vou tentar me ater agora na questão da glândula pineal na parte científica, comprovada cientificamente, com estudos científicos sobre. Obviamente que vai estar ligado à espiritualidade, porque de fato não tem como falar de pineal sem falar de espiritualidade. E antes da gente começar no assunto pineal, de fato, eu falei já, a gente já tem uma apresentação ali, sou terapeuta integrativa há mais de 18 anos, entre todas as outras coisas. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês, que não está lá na minha apresentação, é que eu sempre fui extremamente curiosa com tudo que tinha ligação com religião, com espiritualidade, com filosofia, sempre. Num determinado momento da minha vida, eu tive algumas decepções com a igreja e tudo mais, e aí eu passei a estudar ainda mais as coisas, de fato, inclusive de forma científica, porque eu queria provar que Deus não era Deus. Eu queria provar que não... Olha a insanidade da pessoa, né? Isso é muito comum. E talvez, eu não acho que você que esteja aqui esteja tentando provar que Deus não é Deus. Mas talvez você que esteja aqui seja uma pessoa que já passou por alguns lugares de religiosos e acabou se decepcionando, se ferindo, enfim. E é sobre isso que a gente precisa olhar, que o problema não necessariamente está no lugar religioso que você esteve ou que você passou, mas o quanto de você, de desejo, de vontade, o quanto da sua entrega, o quanto da sua consciência você quis entregar nesses lugares. Porque muitas vezes a gente busca a religião buscando respostas. Respostas essas que a religião não pode nos dar. Simplesmente porque precisamos compreender primeiro a nós mesmos. Precisamos compreender o que é que conversa comigo, o que é que faz sentido para mim. E a maioria das pessoas não querem passar por esse processo. Porque isso eu estou falando como terapeuta, né? Quando a gente precisa passar pelo processo de autoconhecimento, nós temos que olhar não só para as coisas boas que nós temos. Muito pelo contrário, gente. O processo de autoconhecimento dói, porque nós temos que olhar primeiro e com muito carinho também para as nossas sombras. Acolher aquilo que a gente normalmente não quer mostrar. Mas a gente não percebe que as pessoas, na verdade, veem, né? Percebem isso, mas a gente não quer lidar com sombra, a gente não quer lidar com dor, a gente não quer... É natural, é uma questão de defesa. E considerando isso, a gente acaba indo buscar na religião respostas prontas, respostas automáticas. A gente quer que o pastor, o padre, o pai de santo, seja lá qual for o líder religioso, te diga o que fazer. A gente quer realmente ser orientado, né? Por mais que você fale, não é verdade. É sim. Você quer ver? Não tem nada contra você você que frequenta o terreiro de Umbanda, não é isso, não. Mas você vai na consulta
normalmente com as entidades, buscando só realmente um passe, buscando só alinhar a sua energia, ou você quer uma resposta, você quer uma orientação, você quer que te diga o que fazer. A mesma coisa, a gente faz isso muitas vezes dentro do cristianismo. Quantas e quantas vezes a gente quer que o pastor, a pastora, diga qual o próximo passo, não é? A mesma coisa talvez com o padre. Por que é que a gente faz isso? Porque nós queremos nos isentar da culpa de que caso dê errado, pode ter sido vontade de Deus. Caso dê errado, poxa, era isso, era o que Deus queria para mim. Ou pior, deu errado e eu não quero mais saber desse pastor, desse padre, desse pai de santo. A culpa é dele. Quando nós não percebemos que, na verdade, nós entregamos para o outro um poder de decisão que não cabe ao outro, cabe apenas a nós. Mas a gente só consegue se libertar desse padrão de buscar na religião, nas pessoas, nas filosofias, condução. Não, o papel não é nos conduzir. O papel de uma religião, e veja bem, eu não sou uma pessoa religiosa, embora cristã. O papel da religião, ele é de te ensinar muitas coisas, ele é de te trazer momentos e experiências dentro da espiritualidade, mas não te conduzir. O livre-arbítrio nós recebemos, né, junto com a nossa consciência, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Então, você vai sempre colher aquilo que você plantou. Não vai ser o pai de santo, não vai ser a entidade, não vai ser o pastor, não vai ser o padre, não vai ser o guru. Aquilo que você planta é exatamente o que você vai colher. Não dá para plantar batatas esperando colher maçã. Certo? Então, isso é muito importante a gente entender, porque quando a gente está aqui nesse projeto, nessa comunidade, Três Marias, e que para nós foi algo sim de inspiração divina, nós sabemos que temos um propósito definido nesse projeto, nessa comunidade, eu vou dizer para vocês que era muito mais fácil a gente ficar olhando apenas para as nossa vida. Vou cuidar só da minha sombra aqui, ó, tá tudo bem. E vou dizer que nós viemos de um ano, as Três Marias, em que olhar para as nossas sombras foi difícil, mas foi crucial. Até para que possamos estar nesse momento aqui e falar para vocês com propriedade. É importante você se conhecer. Você tem que saber o que você é. Esses dias eu estava dando um conselho para o meu irmão e eu disse a ele: mais importante do que você saber o que você quer é saber o que você não quer. É muito importante, a gente não para pensar o que eu não quero para mim, o que eu não quero para os meus filhos, o que eu não quero para minha família, o que eu não quero para o meu futuro. E aí eu tenho que pensar o que eu vou plantar. Porque se eu quero maçãs, eu não quero batata. Mas se eu vou plantar batata, eu não tenho como colher maçã. Então, essa é muito, muito importante que tenhamos essa consciência clara. Que o papel da religião não é te dar respostas. E esse é o problema. Só que daí você vai me dizer assim: ah, Ângela, mas é bem assim que funciona. Claro que não é. A religião, assim como política, assim como outras tantas organizações sociais, muitas vezes é uma ferramenta de manobra, é uma ferramenta de controle. Essa é a palavra certa. É uma ferramenta de controle. A maioria das pessoas que estão em lideranças religiosas são exatamente como as pessoas que estão em lideranças políticas. Nem sempre é por um ideal, nem sempre é uma missão. Quantos políticos você conhece que estão na política por amor ao povo? Que falam assim: olha, eu estou na política porque eu quero transformar a minha cidade. Eles falam, mas na prática não é o que acontece. Então tem muitos líderes religiosos que na verdade eles só estão num controle. E infelizmente o ser humano, quando se coloca numa posição de poder, o poder ele é viciante, né? Se você não se conhece, você também se vicia no poder. Quer ver? Quando você não sabe, não se conhece, como é fácil se viciar? Vou dar um exemplo que eu sempre falo. Gente, esses dias eu estava conversando num grupo que nós temos, alguém falou que a minha voz era calma. Pode até ser, não sei se vocês acham isso, mas eu não sou calma.
definitivamente, né? Mas as pessoas pensam que eu sou, sabia? Por que as pessoas pensam que eu sou? Porque eu sei o meu limite. Então, eu justamente não vou avançar, certo? E aí, eu digo que eu não sou uma pessoa calma, eu sou normalmente uma pessoa agitada. E isso é bom no sentido de que isso também me faz ser proativa dentro do trabalho que eu executo fora as terapias. É importante que eu seja. E aí, quando eu falo de ser agitada, é porque assim, por exemplo, tá? Vícios, a gente falou que o poder vicia. Eu gosto do gosto do cigarro e o cheiro não me incomoda. E o cigarro me acalma. Ser fumante, Angela? Não. Por que eu não sou fumante? Porque eu sei que eu gosto. E se eu gosto, a chance disso me viciar é muito grande. E eu não tenho vícios porque eu não quero que nada me domine. Eu tenho a consciência, eu digo isso há anos, que nada deve me dominar. Eu não quero pôr a desculpa nem no cigarro, se um dia eu tiver um câncer. Porque a culpa foi toda minha. Eu escolhi. A mesma coisa é quando a gente se coloca numa instituição religiosa e dá ao outro o poder sobre o nosso livre-arbítrio. Entende que aquilo que você tem de mais precioso, você cede para o outro. Isso a gente percebe, como eu disse, na política. Tanto de extrema esquerda quanto de extrema direita. Tudo que é o extremo, né? Tira a nossa razão. E esse tirar a razão nada mais é do que um vício. Quando a gente está fora da nossa razão, quando a gente não tem mais controle de definir o que a gente é e o que a gente quer, a gente está viciado em algo. Então você vê vícios com drogas, quão triste é uma pessoa viciada, ela perde todo... Você vê às vezes, né, eu sou de Curitiba, mas aqui a gente também vê, óbvio, mas eu estive em São Paulo há um tempo atrás, ali na região que era Cracolândia, que agora está espalhado ali, e você vê as pessoas como zumbis. Elas perderam tudo. Simplesmente porque elas cederam para as drogas, o livre-arbítrio delas. Elas perderam tudo. Elas perderam consciência. Elas parecem zumbis, gente. Elas perderam a casa, elas perderam a família, elas perderam o amor próprio, elas perderam a esperança. Nada mais triste do que alguém que perde a esperança, né? Então, essa introdução sobre a questão do livre-arbítrio e tudo, nem estava aqui nas minhas anotações. Ah, outra coisa importante, já que é a primeira aula para vocês saberem. Eu já disse que eu sou agitada. Ah, Angela, não parece, mas eu sou. Já disse que eu falo pra caramba? Falo. São 12 minutos já de aula que nem era o assunto da aula, tá vendo? Por que eu tenho que ter anotação? Então vocês vão me ver com um caderno e vocês vão me ver folheando. Por que eu tenho que folhear? Pra eu não me perder, né? Porque senão, a aula que é pra ser de 1 hora, facilmente a gente chega em 3 horas, gente. Porque eu falo, e eu falo, né? Pra falar mais do que eu, sou uma criancinha que eu tenho na minha casa de 9 aninhos, que é uma menininha e que parece que ela tem palavras acumuladas de todas as existências dela, mas eu falo bastante, então por isso eu vou estar sempre orientando aqui. Bom, dito a questão do meu trabalho como terapeuta integrativa, ou terapeuta holística, que é o nome correto, né? Que agora estão usando integrativa porque o holístico acabou ficando tão banalizado, mas o holístico é olhar o homem como um todo, né? Corpo, alma e espírito, olhar para o todo. Essa é a palavra holística. E aí, tem todas as outras coisas que vocês podem ver lá, né, do que eu trabalho, do que eu trago, mas me despertou muito a vontade de fazer uma pós em neuropsicologia. E eu estou amando. Em paralelo a isso, comecei a estudar também com o Dr. Sérgio, neurociência para terapeutas. Então, assim, gente, aí quando eu tive a aula de PNL o ano passado, eu fiquei encantada, porque eu conhecia o conceito espiritual e foi muito importante para mim entender o conceito científico da glândula pineal, e é por esse motivo, né, que a gente já vai abrir aqui. Eu vou abrir essa aula, viu? 15 minutos, que não era aula. Eu vou abrir essa aula usando uma frase do meu querido professor, Dr. Sérgio Felipe Oliveira. Ele é, para você quem não sabe quem é o Dr. Sérgio, ele é um médico. Ele estuda, ele se dedicou a estudar a pineal, mas ele é um médico que antes disso, né, ele estudava anatomia, ele estuda a pineal há muito tempo, tem tese da pineal em Harvard, na USP, ele trabalha isso de forma intensa, né, e é um espiritualista maravilhoso, um fofo.
Então, doutor Sérgio, com todo... Me autorize, por favor, porque eu vou usar muitas referências do senhor nessa aula, com muita honra, viu? Eu sou muito grata a Deus, porque acabei conhecendo, né, alguém que pudesse me trazer isso com toda a bagagem. Ele é uma sumidade nesse ramo, com toda a bagagem que o senhor tem. Olha, quem vem pensa que um dia ele vai assistir, quem sabe, né? Com toda a bagagem que o senhor tem, linkado à espiritualidade, que era justamente o que eu buscava. Então, eu tive uma sorte, tanto que quando eu fui fazer neuropsicologia, minha família, meu marido, todo mundo, acho que achou assim, nossa, agora ela vai estar mais aqui na Terra, né? Piorou, né, gente? Porque eu simplesmente só compreendi que todo o processo da espiritualidade está totalmente ligado com o nosso corpo, físico, inclusive, holístico. Somos uma coisa só, né? Então, vamos lá. Frase do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira: não se forma o coração sem a força do espírito. Uau! Lindo, né? E você vai me dizer assim, se eu coloco essa frase lá no meu Instagram, e não digo que é do Dr. Sérgio, ou até digo, você fala, esse Dr. Sérgio aí deve ser uma entidade lá do espiritismo que nem tem outros doutores, com todo o meu respeito também, não é isso? Eu tô dizendo que é o que as pessoas vão pensar. Imagina, consciência, coração, força do espírito, é um médico dizendo isso? Sim, é um doutor, em Harvard, tá? Enfim, professor no Instituto do Coração. Gente, ele é uma sumidade, tá? Então vamos lá. 21 dias após a fecundação, quando o óvulo e o espermatozoide se encontram, né? Se forma um coração. O coração é o primeiro órgão a se formar porque ele precisa bombar sangue, né? Para formar os demais órgãos também, certo? E quando isso está acontecendo, precisa haver uma consciência. Olha que interessante. Por quê? A gente fala que a consciência, isso também é o Dr. Sérgio, que tem uma frase dele que ele fala justamente isso, mas isso é dentro da... Eu tive isso em aula também, né? Mas de outra forma. Mas a consciência, o Dr. Sérgio é bem claro, ele já, como ele é uma sumidade, ele já pode falar abertamente, né? A consciência orienta a formação da neurogênese. Como assim? Vamos por partes, Angela, que tá ficando confuso aí. Eu vou tentar usar os termos menos científicos possíveis para que essa aula possa ser compreendida, tá bom? Então vamos lá. 21 dias depois da fecundação se forma o coração, certo? Por que é o primeiro órgão? Porque ele vai bombar sangue para se formar os demais órgãos, certo? Agora, como é que a gente, por que a gente fala que não se forma o coração sem a força do espírito? Ou por que a gente fala que a consciência orienta a formação da neurogênese, que é os neurônios? Porque, veja, quem é que diz para o resto do corpo, ou como é que deve ser formado? Quem é que dá essa ordem, né? E o Dr. Sérgio fala com muita propriedade, e eu vou tentar explicar isso no decorrer das aulas, que é a nossa consciência, ou seria o nosso espírito. Pode ser, o nome que você quiser dar. Mas existe uma força que ordena isso, que já organiza isso. Existem estudos registrados na USP do Dr. Sérgio que vão trazer essas informações com mais propriedade e que sim será temas de aulas mais para frente. Nesse primeiro bloco de aulas, possivelmente eu vou me atentar, vou ficar mais focada na parte científica da questão da consciência, da questão da pineal, o que a ciência fala sobre o espírito, estudos de grandes médicos como o Dr. Sérgio. Por que isso, Ângela? Porque eu não quero que em nenhum momento as pessoas falem assim, nossa, ela tá falando de pineal, mas pineal é o terceiro olho. Ah, isso aí é coisa do diabo. Ah, isso daí é coisa de místico esotérico maluco. Vamos lá, vamos entender esse processo. Então a gente vai trazer sim uma base sólida de conhecimento, até para que você possa compreender, né, o quão perfeito e maravilhoso é a criação, não só do ser humano, da natureza como um todo. Inclusive os animais têm pineal também. Então vamos lá. Então quando a gente fala da consciência, a gente fala que essa consciência recebe do maestro uma ordem de coordenar toda a formação do resto do nosso corpo. O coração é a sede da consciência. Por que você está falando isso? Vamos pensar. É engraçado porque nós estamos vivendo um retrocesso
eu já disse isso no vídeo de introdução, em que a gente não olha mais para as coisas subjetivas, a gente tá tão focado no piloto automático, e aquele momento que ainda a gente, no passado, os nossos avós e pais, acho que mais ainda os nossos avós, paravam para ler um livro, para refletir. Você lembra que os avós, você vai à cidade interior, você ainda vê isso, eu não sei de onde você está assistindo, mas tá com a cadeira lá fora na calçada, conversando, enfim. E nessas conversas a troca de energia, a troca de informação, a crescimento, a desabafos, né? A gente não tem mais isso. A gente está focado no celular, com vídeos curtos, e a gente não desenvolve mais, né, a nossa consciência, a gente não para mais para se olhar. Então, por isso que eu tô falando que a gente está vivendo um momento de retrocesso. Mas a gente sempre... Por que você acha que quando a gente quer desenhar e falar de amor, a gente faz um coração? Por que quando você tá apaixonado, você desenha um coração? Por que no Dia dos Namorados tem ursinhos de pelúcia com um coração na mão, balões com coração? Por que a gente fala assim, nossa, isso me deu uma dor no coração? Eu vi aquela coisa, aquilo foi tão triste, mas aquilo me deu uma dor no coração. Da onde saiu isso, gente? Se o coração é um órgão que só tá aqui, ó, bombando sangue. Da onde saiu isso? Então, o que eu quero dizer é que muito conhecimento que a gente tinha na nossa hereditariedade lá atrás, a gente foi descartando para aquilo que tá prático no celular, para aquilo que a gente não precisa pensar mais, raciocinar mais, sentir mais. E isso também é de propósito, viu? É muito de propósito. Nós vamos falar muito sobre isso na nossa comunidade aqui das Três Marias. Mas é importante você prestar atenção. Então, quando a gente fala que o coração é a consciência, é o centro, é a sede da consciência, é porque tem um porquê, tem um motivo, né? Então tem sim uma história, é onde a gente acaba percebendo e sentindo muitas coisas. A Peniel vai se comunicar aqui, a gente vai falar sobre isso. Então o coração, primeiro, gente, quando ele foi criado, ali nos 21 dias após a fecundação, ele estava aqui, ó. Você sabia disso? Aí ele desce pro tórax, ele estava no cérebro. E quando ele desce, ele deixa todos os seus raminhos, né? Eu tô tentando ser o mais didática possível, tá? Depois vocês me deem um feedback lá no meu Instagram, por favor, para eu saber se deu para entender. Eu quero muito o feedback de vocês, por favor. Então, quando o coração desce, ele deixa raminhos, né? Aqui. Vão deixando raminhos, bracinhos, que é todo o emaranhado vascular, certo? Do nosso corpo, do cérebro e inclusive da pineal. Volto a dizer, não se forma o coração sem a força do espírito. Guarda essa frase aí. Então, pra vocês entenderem, o coração, quando se forma 21 dias após a fecundação, ele tá aqui. Aí ele vai descer pro tórax. E quando ele desce, ele vai deixando seus braços, seus raminhos, que vai formar toda a nossa estrutura vascular. Entenderam? A consciência formando tudo. Bom, e aí eu tô citando muito o Dr. Sérgio por ser um médico, mas ele mesmo admite que o conhecimento não tá mais na universidade. Não todo ele. Há algumas décadas atrás, a universidade se colocava, né, como um centro de estudar a vida. Mas, infelizmente, vocês sabiam que mais de 90% do orçamento destinado à ciência vai para a fabricação de armas, para o estudo de armas. Ou seja, mais de 90% do orçamento da ciência vai para matar, para a morte e não para a vida. E a ciência, na verdade, quando ela começou a ser estruturada, ela era justamente o contrário. Era para estudar a vida, era para trazer a cura, era para compreender os processos de doença, o processo do meio em que nós estamos, como funcionam as coisas, o funcionamento do universo. E atualmente, 90% do orçamento destinado à ciência no mundo está colocado na fabricação de armas. Isso é muito triste, né? Aí nós temos um físico, por exemplo, pesquisa ali depois, Sheridan. Ele inclusive ganhou o prêmio Nobel. Sabe por quê? Porque ele se recusou a usar a ciência para fabricar armas, para fazer armas. Ele teve essa proposta, inclusive.
E aí, sabe o que ele estudou? Ele estudou a natureza e a força vital. Vamos trazer aulas também sobre isso, sobre a força vital. Então, veja, eu tenho poucas pessoas para citar aqui, cientistas que recentes, porque pararam de estudar? Não, porque o orçamento não está destinado mais para a vida, o orçamento está destinado para a morte. Então, veja, eu também não estou dizendo, quando eu falei que a maior parte do conhecimento não está mais na universidade, eu não estou dizendo que a universidade não é importante, não é isso, mas que talvez precise de uma oxigenação, talvez precise abrir-se para o novo. Dr. Sérgio, meu professor querido, vou citar muito ele nessa aula, porque ele foi meu professor, gente, ele é meu professor ainda, né? Então, assim, é importante, ele fala também sobre isso como um professor universitário, como médico, como um cientista. É importante essa oxigenação, é importante se abrir para o novo, certo? E aí, vamos entrando na pineal, tudo isso a gente já tá falando aqui da nossa biologia, né? Nós temos um físico aqui no Brasil chamado Elcio Abdala. Abdala é árabe aí, mais um arabezinho, né? Eu sou casada com árabe. O Dr. Elcio Abdala, ele é diretor do Departamento de Física da USP. E ele também é diretor do Radiotelescópio de Energia Escura. É o maior do planeta. E ele está aqui no Brasil, sabia? Lá na USP, olha só. E ele está estudando fez um estudo sobre, que esse telescópio ele é para detectar energia. Olha só. Apenas 5% que nós conhecemos do universo, que a gente consegue estudar, é 5%. Do que a gente tem acesso hoje ao universo, do que a gente consegue estudar o universo, do que a ciência consegue olhar para o universo, é 5%. Os outros 95% nem a matemática consegue pensar, calcular. Olha só. Então, veja, a gente está falando de 5% contra 95%. Por que a gente não conhece esse 95%? Ele não existe? Não, ele existe. Né? Esse telescópio, radiotelescópio, ele foi criado justamente para identificar. Só que não tem nem como perceber todo esse 95%. A ciência não alcançou ainda. Não existe nem um cálculo matemático para compreender isso. A gente está em 5% só. E nós estamos falando que nós estamos em 2025. 5%. E o resto? Só porque eu não conheço, ou porque a ciência ainda não alcançou, não existe? Será? Então são informações extremamente importantes para a gente reter aqui. Certo? Por exemplo, tá? Quando a gente fala do que a ciência explica e não explica, dentro do que é conhecido e do que não é. A ciência explica o porquê eu estou sentada aqui e não estou flutuando. Ela vai dizer que é pela gravidade. Certo? Isso eu entendo. Isso eu aprendi na escola. Isso é o que a ciência explica. Mas a ciência não explica o que você está sentindo ao me ouvir. Talvez isso esteja fazendo sentido para você. Talvez seja uma resposta. Talvez você fale, nossa. E talvez você fale, poxa, que chato. Pode ser, né? Pode ser. Aliás, eu quero mesmo feedback. A ciência não explica o porquê você sorri ao olhar para o seu filho. A ciência não explica porque você chora assistindo um filme. A ciência não explica porque uma música te emociona. Aliás, a ciência não explica nem como essa música, como você percebeu essa música. Já é óbvio que é pelos ouvidos. Mas ela toca as suas emoções. Será que foi só pelo ouvido que você ouviu a música? Por que aquela música te trouxe emoção? Por que aquela música te fez chorar? Eu não tô nem falando de te trazer lembranças. A música te emocionou. Pode ser da primeira vez que você escutou. Será que é porque eu só ouvi com os meus ouvidos? Em que momento eu captei isso de forma diferente? Por onde foi captado? Isso a ciência não explica. Tá lá nos 95% que não existe nem cálculo matemático para compreender. A gente só tem 5% de conhecimento. A gente só consegue conhecer 5%. Entende? Então vamos lá. Para vocês entenderem, e eu quero voltar um pouquinho sobre a questão da consciência. A Angela está me falando que tem que ter uma consciência para formar o nosso corpo. Por que tem que ter uma consciência? Vamos lá. Vou usar um exemplo também do Dr. Sérgio. Por falta de outro melhor. Faltou criatividade aqui, tá, gente? Eu vou trazer nas próximas aulas. Um computador. Um computador é formado... Eu sou ótima nisso, né? Mas vamos lá. O computador é formado o quê? Pelo HD. O que mais que tem no computador? CPU. Enfim, aquilo é um computador. Certo? Beleza. Se não tiver um programador... Ele vai funcionar? Ele vai ter utilidade?
Ele vai servir para quê? Se eu não tenho um programador, o HD serve para alguma coisa sem um programador? Ou são só peças? Precisa ser programado, certo? Da mesma forma, vamos imaginar que o cérebro seja o HD do computador. Ele não vai, ele precisa ser programado. De igual forma, quer ver mais um exemplo? Eu tenho um corpo, você tem um corpo. Você tem consciência que você tem um corpo? Tem. Então, se eu tenho consciência do meu corpo não é minha consciência. A minha consciência está acima do meu corpo, porque eu consigo compreendê-lo, eu entendo que eu tenho um corpo. Certo? Eu entendo que eu tenho um corpo. Eu tenho uma consciência, eu sou consciente que eu tenho um corpo. Então, a minha consciência, ela não é o meu corpo. Ai, Angela, que complicado. Mas para pensar. E quem é essa consciência? Quem programou a minha consciência? Fala para mim. Quem programou essa minha consciência? Da onde veio a minha consciência? Será que realmente a minha consciência não é a força do espírito para se formar o coração? Para se gerar vida? Para que eu possa ser um ser único? E as minhas memórias? E as minhas lembranças? E situações que às vezes eu não sei explicar nem da onde veio. Tá no meu físico? Tá na minha consciência? Como que eu existiria sem consciência? Vamos pensar, isso vai ser tudo material de estudo nas próximas aulas, minha e das meninas. Isso tudo vai se conectar, gente, eu juro, tá bom? Mas entende o mecanismo? Um computador, ele existe, mas ele não funciona sem um programador. Do que adianta o meu corpo sem consciência? Ah, mas aí talvez eu fosse um robô, a inteligência artificial tá aí, ó, dominando as coisas. Pode ser. Pode ser. Mas nós estamos falando que nós temos um corpo, uma consciência, que inclusive foi programada, certo? Foi trazida para nós. Será que essa consciência é meu espírito? Vamos lá. Vocês querem ver? Quando a gente fala sobre ciência, né, a gente tem laboratórios para falar sobre ciência. Mas a gente tem laboratório para falar do espírito? A gente tem laboratório para falar sobre como é o meu espiritual? Não tem. Talvez, uma coisa para você pensar, o laboratório do nosso espírito, para estudar o nosso espírito, sejam as nossas experiências. Sejam coisas que nós vivemos ao longo da nossa vida, da nossa existência terrena. Então, veja, para eu entender o espírito, o meu espiritual, eu tenho que olhar para a minha própria vida, para as minhas experiências, o que elas refletem em mim, luz e sombras. Lembra que a gente estava falando? Tem, assim, muita relação com aquilo que não é, com aquilo que gera na minha mente também, meu espírito. E a gente consegue discernir o que é mente e o que é espírito. Quer ver? Nós temos uma via chamada extrameliscal, tá? Essa via extrameliscal, ela é a maneira como eu recebo informação que não é necessariamente pelos meus sentidos, não é pelos meus olhos, não é pelo meu ouvido, não é pela fala, mas eu sinto. Isso é ciência. Depois dá um Google lá. Eu vou me aprofundar na via extrameliscal em algum momento, quando a gente for falar do que chamamos de fenômenos mediúnicos, possessão e etc. Então, a gente vai falar sobre a via extrameliscal, certo? Então, guarda aí, depois você pode dar uma adiantada, mas como eu preciso falar da aula de pineal, e terminar essa aula em 1 hora, já são 34 minutos, esse é um assunto para uma próxima aula, mas guarda aí. Via extrameliscal é como eu absorvo informações que não estão necessariamente nos meus sentidos. Por exemplo, tá? Uma bailarina cega. Uma bailarina cega. Angela, dá? Sim. Tem um projeto que eu admiro muito, de uma bailarina que trabalha com a gente, inclusive, que é a Todo Mundo Dança. E esse projeto, gente, é de pessoas com necessidades especiais. Essa mulher, Fernanda Becker, ela consegue ensinar cego dançar, surdo dançar, cego e surdo dançarem. Ela consegue trazer a dança para as pessoas com espectro autista.
ela consegue trazer a dança para pessoas com deficiência motora, ela consegue trazer a dança para pessoas com síndrome de Down de uma forma maravilhosa. Ela é incrível porque ela consegue perceber essas pessoas e ela desenvolveu uma maneira de ensinar essas pessoas de formas diferentes. Então, por exemplo, a cega não vai aprender da mesma maneira que a criança com síndrome de Down, ou o adulto com síndrome de Down. Assim como uma bailarina surda, como que ela consegue dançar? E é sério, dançam. Eu vou colocar o vídeo do Todo Mundo Dança. Depois que eu lançar essa aula, eu vou colocar no Instagram. Um videozinho que eu fiz em lágrimas quando eu fui assistir minha filha dançar, minha filha aluna dela. Só para vocês terem ideia do que eu tô falando. Mas, por exemplo, uma bailarina cega, ela, quando ela tá dançando, ela tem consciência do espaço. Como ela tem consciência do espaço? Como ela percebe? Como ela não cai do palco? Como uma pessoa surda consegue dançar também e tá no ritmo da música? O que acontece? Tudo isso a ciência explica que é uma percepção, um desenvolver da nossa via extrameliscal. Então, assim, como eu disse, eu vou abordar isso mais pra frente, mas só para que vocês possam compreender que nem sempre as coisas são só aquilo que a gente percebe com os nossos sentidos, mas nós estamos presos num mundo em que cada vez menos a gente se observa e cada vez mais a gente vai com a manada, cada vez mais a gente está no piloto automático, cada vez mais a gente está passando reels e history no Instagram sem assimilar, ou a gente pensa que não está assimilando nada, a gente tá, já vou falar sobre isso, sem parar para refletir. Hoje assistir um vídeo, eu tô aqui preocupada, com medo da minha aula ficar chata, porque pode passar de 1 hora. Porque as pessoas querem assistir conteúdos de no máximo 1 minuto. Eu falei, gente, falei pras meninas, vai ser muito difícil criar shorts pros reels e pro canal do YouTube, porque eu não consigo. Eu sou velha, gente, eu vou fazer 40 anos daqui uns dias. Eu não consigo. Não consigo. Junte a minha idade a uma pessoa que gosta de ler, que gosta de filosofia, que gosta de história, que gosta de espiritualidade. A gente gosta de assuntos profundos. Eu não vou aprender um assunto profundo em um vídeo de 1 minuto. Então eu não consigo. Mas a gente tá nesse piloto automático, a gente parou de perceber. Mas a gente tem essa via extrameliscal que compreende também um outro processo. Quer ver, ó, a medicina já entende pelo seu DCM-5 esse processo de absorção da via extrameliscal, até olhando que pode ser possessão, transe, etc. Quer ver como? Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente fala da via extrameliscal, você quer ver como a sua funciona? Presta atenção. Sabe aquelas conversas intrusivas à nossa mente? Você fala, nossa, vamos falar das intrusivas boas que são inspiradoras. Esse grupo, vou falar entre Rafaela, Juliana e eu. Às vezes a gente tá conversando, tem um grupo com outras pessoas, mas tô citando elas assim. Às vezes a gente tá conversando e a gente percebe uma coisa, a gente fala assim, nossa, do nada. Daí a gente até brinca que é a Doneida. Doneida, eu entendi uma coisa. Doneida, veio essa informação na minha mente. Do nada. Do nada. E a gente brinca, Deus e os seus do nada. Do nada Deus manda uma informação. Do nada e tal. E do nada eu entendo na minha mente. Do nada a minha mente capta aquela informação. Isso é um do nada, né? É intrusivo, mas é inspirador. Mas existe o intrusivo que a medicina hoje, pelo seu DCM-5, já considera como possessão, como situação de transe, como um intrusivo do mal, da espiritualidade ruim, que faz com que as pessoas possam vir a enlouquecer. Então, quando você está estudando dentro da psiquiatria, a neuropsicologia também, mas isso acaba indo mais para um caso de psiquiatria, quando vai para o ponto da psiquiatria de que não se consegue compreender aonde está a causa da doença mental daquela pessoa, começa a se perceber que ela tem essas conversas intrusivas na mente dela. E, gente, não é uma pessoa esquizofrênica necessariamente, embora conversas intrusivas podem ajudar a desenvolver esquizofrenia. Como eu disse, eu vou aproveitar muito essa minha pós de neuropsicologia e vocês vão aproveitar junto, porque eu vou trazer muitos conteúdos sobre essas coisas, mas assim, voltando. A DCM-5 da medicina já compreende que algumas doenças mentais podem ter origem em conversas intrusivas espirituais negativas. Olha que interessante. Então é importante, guardem essa introdução toda, por favor, porque a gente vai abordar mais pra frente. Assim como a medicina também já reconhece a dor crônica
como um processo de espiritualidade, porque não tem explicação. E o que não tem explicação se começa a estudar pela espiritualidade. Então tá existindo uma abertura, graças a homens, por exemplo, como o Dr. Sérgio, né? Graças a pessoas assim. Tive que dar uma pausinha, porque eu precisava de água. Você viu o que dá pra falar muito? Fui buscar água. Voltando. Enfim, então hoje a ciência já está começando, graças a homens como o Dr. Sérgio, a voltar a olhar, né, para a conexão com a espiritualidade. Vou ter aulas aqui também, falando sobre eu e as meninas também. Eu acredito que a Rafaela, a gente chama ela de Santa Idelgardazinha, que Idelgarda é considerada uma santa e que estudou cristais, medicina, etc. E a Rafa vai acabar trazendo sobre isso. O que eu quero dizer é que sim, nós vivemos momentos de retrocesso, porque a medicina já olhou para o homem de uma forma completa, considerando o homem corpo, alma e espírito. E a gente tem viveu, né? E eu acredito numa expansão, graças a médicos, homens como o Dr. Sérgio, pessoas como nós que estamos aqui, né? Longe de ser o Dr. Sérgio, longe de ser grandes cientistas, mas estamos ocupando o nosso tempo em pensar. Ocupando o nosso tempo, mas já deu 40 minutos, então eu espero que eu termine 1 hora. Mas assim, ocupando o nosso tempo em ouvir sobre assuntos de relevância, né? Que a maioria das pessoas fala, pra quê? Mano, só tô vivendo. Só tô aqui no piloto automático, né? Então vamos lá, vamos falar de pineal, de verdade. Até agora não era pineal, Angela? Não, agora é pineal. Então vamos lá, pineal. Inclusive, pra quem é cristão, vocês lembram daquela passagem, daquele versículo que diz que no monte Peniel, né, se esteve face a face com Deus? Tá bom, só guarda isso aí que eu vou trazer isso num outro momento também. Mas pensa, o nome não é parecido? Pineal, enfim. Então vamos lá. Quando a gente fala de pineal, a gente tem que começar falando de sinapse. O que é sinapse? Pelo amor de Deus, esse nome me explica. Sinapse, gente, é quando os neurônios se ligam, sabe? Como se fossem fios elétricos. Esse processo de ligação dos neurônios, esse processo neural de ligação, chama-se sinapse, certo? Então veja, os neurônios saem aqui do nosso cérebro e vão para o resto do nosso corpo, inclusive lá para os nossos pés, para as nossas pernas, através da sinapse, dessas conexões, como se fossem fios elétricos ligando, tá? É importante a gente saber. Então sai do cérebro os neurônios e eles vão irradiando. Lembra que o coração também foi deixando suas ramificaçõezinhas? Guarda isso, a gente vai precisar disso na próxima aula. Mas enfim, a sinapse é isso, é a ligação, né, dos neurônios. Então vai como se fossem fios elétricos e isso vai ligando todo o nosso sistema nervoso. Funciona por continuidade, o nosso sistema nervoso não é assim, aqui é o sistema nervoso, corta, aqui corta. Meu marido é engenheiro eletricista, né, elétrico, né. Então você vai ver assim, não tem como. Se eu vou passar uma fiação aqui pela minha casa, se eu quero que a luz chegue lá no meu quarto, não tem como eu cortar no meio do caminho, daí vou passar. Não tem como, não tem. É a mesma coisa que a gente, tá? Então por isso que são como os fios elétricos, uma fiação elétrica. Então a sinapse é essa ligação que vai formando aqui todo o nosso sistema nervoso funcional, ele funciona por continuidade, certo? Importante a gente entender isso, que vai passar pelo nosso corpo, vai trazer informação, vai descer informação. Esse é o nosso sistema nervoso. Eu vou tentar na próxima aula. Eu acabei trazendo uma introdução aqui, então vou fazer um fechamento importante, Deus. Trazer por figuras, para que vocês vejam tanto o pineal quanto essa funcionamento do nosso sistema nervoso. Eu acho importante, pra gente ter que eu preciso ver assim para entender as coisas, mas enfim, né, vamos lá. Bom, no meio do nosso cérebro, nós temos a pineal, e a pineal está ligada nesses neurônios, certo? A pineal também faz parte dessa rede. Lembra que é uma rede que se conversa? Não tem interrupção? Não tem, né? Até quando tem algum tipo de interrupção, dá problema, são doenças. E aí a gente posso falar sobre isso mais pra frente. Mas enfim, então assim, ela tá aqui. Bem nessa região que algumas filosofias e algumas religiões chamam de terceiro olho, né? Falam que é a nossa percepção do espiritual. Eles não estão errados, né, gente? Porque mais ou menos é isso mesmo que a pineal é. Só que daí, como a gente fala assim, nossa, mas lá os hindus falam que é o terceiro olho, os egípcios também diziam. Então, isso, pelo amor de Deus,
Ô, santa ignorância, vamos lá. Eu falei que eu não ia ficar xingando as pessoas ignorantes. As meninas, quando assistirem essa aula, vão falar, ai, Angela, você falou. Tá bom. Tô me sentindo à vontade, já vou me soltando. Vou... Mas é que ignorante é quem não conhece, gente. Quem ignora a informação. Então, isso nem é o xingamento, vai. Ignorante é quem não conhece a informação. Seja porque a pessoa não quer, né? Porque ele resolveu entregar o seu livre-arbítrio para alguém, resolveu que alguém vai conduzir sua vida, ou seja porque não tem acesso à informação, né? Que sorte a nossa que temos. Então, vamos lá. Então, chama de terceiro olho, eles não estão errados. Bom, mas vamos lá. A pineal, então, que tá aqui, ela tem 2 braços, tá? Ela tem 2 braços. Ela tem um braço que vai ligar ao sistema emocional, vai falar com as nossas emoções, vai ligar a parte do sistema que é representativo das emoções, e a outra que vai ligar ao nosso sistema neurológico. Então, eles se conversam, né? Tá aqui a pineal, ela tem um bracinho que vai ligar para as emoções, um bracinho que vai ligar para o neurológico, mas ainda assim eles se conversam. Lembra que é tudo ligado? Não tem corte, não dá para cortar, né? Tá tudo ali ligado. O que tem a pineal de diferente? A pineal é um órgão que tem captação geomagnética. Olha que interessante, ela capta a energia, ela capta o magnetismo à distância. Aquilo que a gente chama de subjetivo, o magnetismo está à distância, ela capta. E quando ela capta, ela transforma o que ela está captando em informação. Os pássaros, todos os animais têm, né? Os pássaros, por exemplo, é pela pineal que eles migram. Por exemplo, né? Então, eles captam a energia geomagnética e aí eles sabem que tem na hora deles migrarem. É através da pineal. Olha que interessante, né? A pineal capta também o magnetismo lunar. Sabia? Por exemplo, uma gestação humana, ela leva, na verdade, 1 ano lunar, sabia? Vocês sabiam disso? Você já parou pra pensar? Ah, mas a lua também não posso falar da lua. Enfim, eu acho que parei. A gestação humana, ela leva 1 ano lunar. Como que o meu corpo sabe disso? Como foi captado isso, né? Então, é uma captação magnética. E a pineal também é responsável pelo nosso magnetismo empático. Sabe quando você olha para aquela pessoa e fala, ai, não sei, não gostei dela. Por que você não gostou? A pessoa nem falou com você, a pessoa nem abriu a boca. Certo? Nem abriu a boca. Você chegou no mesmo ambiente que a pessoa fala, não gostei dela. A pessoa não fez nada, não falou nada, não fez nada. Você captou pela sua pineal o campo eletromagnético dessa pessoa, que com certeza está exalando pelo campo magnético dela alguma coisa não tão boa, né? E você já sente aquela... Então, a pineal também tem um magnetismo empático, é importante a gente guardar isso, né? Você quer ver como a gente é um campo magnético? Você fala, mas como assim a gente é um campo magnético? A gente é um campo eletromagnético, quer ver? Alguém já fez eletrocardiograma? Quando você vai fazer eletrocardiograma, campo eletromagnético. O eletrocardiograma nada mais está do que medindo a pulsação elétrica do seu coração. O que o seu coração está colocando em elétrons. Olha que interessante, o seu campo eletromagnético, tá? Importante. A gente não para pensar, né? Mas é isso, vamos lá. Então, o que a glândula pineal faz? Ela vai transformar o magnetismo que ela absorve, certo? Em neuroquímica. Como assim? Aquilo que eu estou absorvendo no meu campo eletromagnético acaba virando emoção, sensação, pensamento. E doença, inclusive. Né? Então, pessoas que às vezes estão em ambientes extremamente nocivos, sabe quando a gente fala assim, aquela casa é tóxica, as pessoas são tóxicas, essas pessoas tendem a adoecer, né? Porque ela está captando aquilo e transformando em neuroquímica. Vou trazer isso de forma bem clara nas próximas aulas, para que não fique dúvida, para não achar, tá falando bobagem. Não, hoje é uma introdução à glândula pineal, eu preciso explicar esses conceitos mais detalhados mais pra frente, mas eu preciso que vocês compreendam o que é a glândula pineal nessa primeira aula, tá bom? Então, vamos lá. A pineal, gente, ela vai trazer coisas de longe pro cérebro. Como ela capta o nosso campo eletromagnético, falei da Lua, ela capta informações... quer ver como capta de longe? Tem gente que vai falar que isso é telepatia.
Mas você já sentiu alguém que você ama? Você já sentiu assim, acho que essa pessoa não tá legal? Você acha que isso foi o quê? Você tem uma conexão com essa pessoa, o seu campo eletromagnético reconhece o dessa pessoa e a sua pineal assimila essa informação. Olha que interessante, a distância. Angela, você tá falando bobagem. Gente, isso é ciência. E depois, veja, o Dr. Sérgio tem pesquisas maravilhosas registradas em Harvard e na USP. Tô falando de duas grandes faculdades que não iam aceitar essas coisas baboseira do nada. Não é baboseira, né? Simplesmente a gente nunca parou pra falar. Mas eu vou trazer isso mais pra frente de forma mais esmiuçada, tá bom? Então vamos lá. Por isso a gente fala que a pineal é capaz, sim, de trazer informações cósmicas para o nosso corpo. Aquilo que está no subjetivo, ela traz para o nosso corpo. Olha que interessante. Importante a gente pensar, por exemplo, quer ver como a pineal funciona? Um aluno que não se sente acolhido, amado, raramente ele consegue aprender a matéria. Falando principalmente de crianças. O afeto ensina muito mais do que a rigidez. Isso é fato, é estudo também, tá? São estudos também. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu aprendi aquilo, agora eu já sei aquilo de cor, eu aprendi tanto que eu sei de cor. Cor, quando a gente fala dessa sílaba cor, ela tá falando de coração. Eu aprendi a ponto de trazer para o coração, porque teve afeto, porque eu gostei do que eu estava aprendendo, ou porque eu fui ensinado com amor. Quando eu recordar algo que me faz me sentir bem ou não, mas o tá no coração, a minha lembrança. E isso é afeto, e esse coração, vamos lembrar, foi ele que deixou aqui, ó, os neurôniozinhos, e ele desceu e ele está totalmente ligado. Essa comunicação existe, tá bom? Então, vamos lá. A pineal, então, ela captura o tempo, através até de movimentos astrofísicos. Isso é ciência também. Vou esmiuçar depois, eu só preciso que vocês consigam compreender porque é tão importante falar de pineal. Por que é tão importante a nossa primeira aula da comunidade Três Marias ser sobre pineal. Então, todos esses conceitos a gente vai esmiuçar, tá? Mas é importante vocês entenderem isso. Ela capta a 4D, a quarta dimensão. Nós estamos na terceira, né? Ela capta a quarta dimensão. A pineal é responsável por captar os céus. Assim na Terra como nos céus. Aqui na Terra como nos céus, eu capto os céus. Os céus de Jesus, né? Não o céu, só o céu astronômico. O céu de Jesus. Quando eu falo do céu de Jesus, eu tô falando do céu que tá na espiritualidade, na quarta dimensão, o céu que me... Eu fiz uma oração e eu senti o céu. Como eu senti o céu? Eu senti paz. Eu meditei e no meu processo de meditação eu me sinto em paz. Eu trago o céu para a terra. A minha pineal capta a energia do subjetivo dos céus e traz aqui, para mim. A pineal, gente, é que controla o ritmo, na verdade, do nosso corpo, o ritmo do espaço no nosso corpo. A pineal faz com que nós estejamos ordenados. Vocês querem ver? Eu estava falando de drogas, de vício, estava falando lá do pessoal da Cracolândia, que fica tipo zumbi. As drogas atingem muito a pineal, muito. Te tira do ritmo, te desorienta, certo? Eu preciso desse ritmo. Se eu coloquei substâncias químicas que poderiam me tirar do ritmo, me prejudicar, me trazer alucinações e tudo mais, então isso prejudicou aqui essa minha região do cérebro, eu vou sair do ritmo, eu vou realmente parecer um zumbi. Tem alguma coisa muito errada e eu não consigo mais me centrar, certo? A pineal, então, é considerado um órgão cronobiológico, que liga o tempo e crono, o espaço-tempo diferente, né, do subjetivo, os céus, com a nossa biologia. É uma estrutura multidimensional. É como se a pineal fizesse a nossa consciência dialogar com a espiritualidade, com aquilo que aparentemente é subjetivo. Vou chamar de espiritualidade aquilo que é subjetivo. E vocês vão ver o quanto é importante a gente entender esse conceito. Vamos lá. Angela, mas então pera, tá, eu entendi isso. Então é importante eu entender o que para mim é mais maravilhoso quando eu entendi a pineal,
é que você consegue perceber que quando nós fomos criados, a matriz do corpo humano aqui, corpo humano, quando o Criador falou assim, eu vou criar um corpo humano, tá, criei corpo humano, vou criar um homem. Eu preciso que esse homem possa ter acesso a mim. Independente de pessoas, que eles não precisem estar no templo para ter acesso a mim. Porque isso vai dar merda. Deus falando, isso vai dar merda. Porque em algum momento alguém vai usar isso para controlar as pessoas. Então, pera, calma. Vou colocar aqui, dentro do cérebro do meu filho, daquele que eu acabei de criar, um órgãozinho pequenininho, que vai fazer com que ele consiga ter a conexão com os céus. A conexão com os céus. A conexão com o que é espiritual. A conexão com o que é subjetivo. A compreensão daquilo que a ciência não consegue explicar, apenas a ciência pela ciência, sem olhar para esses processos. A compreensão do sentir, o que nos faz de fato. Podemos escolher entre o bem e o mal. Quero ser bom, quero ter empatia, quero sentir, eu quero perceber. Está aqui, dentro do nosso cérebro. A única maneira de alguém cortar a sua relação com a espiritualidade, com Deus, como você quiser chamá-lo. Eu acho que ele pouco se importa com o nome que você quer chamar, sinceramente, tá? A única maneira é que se alguém serrasse a sua cabeça, retirasse a sua pineal, mas aí você vai morrer. Entendeu? Então não há possibilidade. Não tem igreja, não tem centro de umbanda, centro espírita, filosofia, religião nenhuma no mundo mal administrada por alguém, tá? Não a religião, não tô generalizando, mas digamos que alguém desse lugar que se vendeu por um poder. Ninguém é capaz de tirar a espiritualidade de você. Ninguém é capaz de fazer com que você deixe de se conectar com os céus, simplesmente porque aquele que te criou já deixou isso aqui, ó, em você. Entende? E eu falei lá no começo, depois eu acabei falando outra coisa, como sempre, que eu comecei a estudar a ciência, a espiritualidade dessa outra forma inversa, porque eu queria provar que não, imagina, nós somos apenas seres que foram organizando, as células foram se organizando sozinha e aí acabou que por um acaso ficou perfeito. Por um acaso, assim, uma mistura de célulazinha, meu corpo foi evoluindo e ficou perfeito. Por um acaso, do nada. É perfeito demais para ser do nada. É incrível demais para ser do nada. Mas, em mim, por ter me decepcionado com os processos religiosos, eu queria provar que Deus era uma fraude, que Deus não existe. E sabe o que aconteceu nesse processo? Eu só passei a acreditar mais nele. Eu só passei a acreditar com a minha razão, inclusive. Sabe? É uma fé cega, mas clara. Eu seria uma anta se ao olhar para tudo isso aqui, eu falasse, ai, claro que Deus não existe, isso aqui é tudo coincidência, do acaso. Certo? Então, nesse processo de querer desmentir o divino, eu só consegui me aproximar mais e entender que é impossível tamanha perfeição, conexão, se não houvesse um grande maestro nesse processo. Certo? Isso também vai ser um assunto nos Três Marias da nossa comunidade. Vamos lá, finalizando o pineal. Ângela, eu já ouvi falar que pineal calcifica. É por isso que às vezes as pessoas não têm conexão nenhuma, zero com a espiritualidade? Impossível a pineal calcificar. Não calcifica. Ah, calcifica. Não calcifica. Ah, calcifica. Não calcifica. Você quer ver por que não? A pineal, ela tá em funcionamento o tempo todo. O tempo todo. Por exemplo, existe a possibilidade das suas pernas atrofiarem se você tá caminhando? Se você tá fazendo elas funcionarem, elas vão atrofiar? A não ser que você estivesse numa cama parada. Não tem como a pineal estar funcionando o tempo todo. Logo, ela não vai atrofiar. Isso nem existe essa possibilidade. Não vai calcificar. Certo? Não vai. O fato de você não percebê-la ou não parar para observá-la não quer dizer que ela não existe, tá?
Não é isso. Tanto que agora, eu ia propor um exercício de pineal nessa aula, mas eu vou propor outro diferente, porque é importante, porque senão vocês vão começar a prestar atenção na pineal de vocês, com um monte de contaminação que vocês estão absorvendo aí na psicofera de vocês, que vai ser um caos, né? Então não é essa a intenção, não quero deixar ninguém no caos, não. Mas você entende que, na verdade, não tem como calcificar. Se ela tá em funcionamento o tempo todo, porque você tá percebendo, lembra que eu falei sobre a reação empática? Eu sinto empatia por aquela pessoa não sente empatia. É a sua pineal que absorveu. Ou seja, ela está funcionando perfeitamente. Então não tem como calcificar. Se eu tô caminhando, não tem como calcificar. É óbvio que se eu quiser correr, eu vou ter que me preparar para ter mais do meu corpo. Para que o meu corpo possa me oferecer mais. É mais ou menos a questão da pineal. Então quando a gente começa a trabalhar ela e percebê-la, a gente consegue ter acessos diferentes através dela. Mas ela continua lá. Ela não deixou de existir. Não é porque você tá sedentário que as suas pernas atrofiaram. Você só tá preguiçoso mesmo. Entende a diferença? Então vamos lá. Existem estudos na USP e em Harvard provando que a pineal não se calcifica. Inclusive, o maior dos estudos é também do Dr. Seth. Então, vamos lá. Tem gente que fala assim, mas a pineal, o flúor, você escova o dente, vai deixar escovar o dente com flúor porque vai calcificar a pineal. Tem gente que fala isso. Nesses estudos, já foram feitos muitos, não existe flúor na pineal, tá? Primeiro mito, não existe flúor na pineal, não tem como, não tem flúor na pineal. Então, se ele absorvesse flúor, ia ter flúor lá, não tem, ponto. E a pineal não calcifica. Mas eu já vi videozinho que tem umas... Não, aquilo lá são cristais. São cristais de apatita, certo? Que se formam na pineal. E olha que interessante, não se forma na pineal para impedir o funcionamento dela, mas para personalizar o funcionamento dela. Olha que legal. O que isso eu quero dizer? É que a maneira como esses cristais estão na nossa pineal, estão se formando na nossa pineal, a maneira como você vai perceber o mundo subjetivo, espiritual, os céus, é diferente. É diferente do que a minha pineal deve ser diferente da sua. Então, os meus cristais estão colocados aqui de uma outra forma, foram se formando de outra forma. Então, eu percebo as coisas diferentes de você. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. Entre Rafa, Juliana e Ângela. Vou falar aqui das Três Marias, certo? Eu sou uma pessoa, gente, que eu percebo, de ouvir mesmo assim, dentro da minha mente, completamente, ali, aquela voz não intrusiva, aquela voz inspiradora, certo? E tem coisas que são muito, muito, muito claras pra mim. Talvez é o processo dos cristais da minha pineal. A Rafaela, vocês querem ver eu vou falar dela aqui? Não sei se ela vai assistir a aula, com certeza. Quando eu penso na Rafa, eu penso numa coruja. Como assim? Agora vocês vão olhar pra ela, vocês vão pensar em coruja também. Cada vez que vocês verem a Rafa, vocês vão falar, nossa, Rafa, coruja. Quando eu penso na Rafinha, eu penso numa coruja. Bem isso, não é só porque a gente brinca que ela tem a alma velha, não. Ela tem a alma velha, mas não é só por isso. É porque a Rafa, ela tem a personificação da sabedoria. Sabe? Da coruja. Daquela sabedoria que te inspira. É gostoso de ouvir ela. Vocês vão ver, a próxima aula é dela. Gente, é gostoso de ouvir a Rafa. Você pode passar horas ouvindo a Rafa. A voz dela é gostosa de ouvir e ela traz as coisas com sabedoria. A maneira da Rafa perceber o subjetivo e céus, ele passa muito mais por uma questão de ensino, eu não sei se eu vou falar calmaria, porque ela tá também longe de ser uma pessoa calma. Gente, a pessoa mais calma aqui é a Jun, já tô avisando vocês. Vocês vão conhecendo a gente no andar aqui da carruagem. Mas ela consegue compreender as coisas fazendo conexões. E essas conexões claramente têm a influência da pineal quando dá aquele estalo que veio do Neida. Mas ela é essa coruja aí, essa sabedoria toda, a maneira dela conectar é diferente. Às vezes a minha é do nada, eu tô passando café, nossa gente, era isso, não acredito. E aí eu já vou lá e até gravo um áudio pras meninas, eu entendi, e eu entendi da onde? Do nada. Essa informação estava no subjetivo, ou veio dos céus, ou veio de uma orientação espiritual, e eu captei. É assim que deve estar os meus cristalzinhos lá. O das meninas é diferente, né? A Ju, a linguagem da Ju, de captar as coisas, sempre vai passar por um amor. Ela é bem doce, assim. Eu falei pra vocês, ela é mais legal, tá? Ela é mais legal da gente, já tô avisando. A Juliana, ela passa pelo amor. Acredito que os cristalzinhos dela lá da pineal dela deve até fazer coraçãozinho, com toda certeza. Ela interpreta e ela absorve as coisas através
da linguagem do amor, e mesmo assim com essa influência do espiritual, você percebe que passa pelo amor. Então volta a dizer, a Ju é mais legal, tá? Vocês querem escolher alguém pra vocês gostarem mais, a Ju. Ela é bem mais legal. Voltando lá, com desculpa, Rafinha, mas é que, né, a gente brinca que a Ju é o açúcar da sobremesa de limão que nós somos, é mais ou menos isso. Então, entende que, na verdade, é só uma configuração diferente de cristais, e assim, tem crianças que têm mais, e tem mais do que alguns idosos. Você entende? Então, não tem nada a ver com a idade também. O que tem a ver com a idade é que esses cristais, eles vão, sabe, que nem árvore. Como é que é o nome, gente? Eu até acho que eu tinha notado. São lamelas? É lamelas? Não me lembro. Acho que é. Que você vai percebendo quanto mais lamelas, mais idade a árvore tem. Acho que é isso. Os cristais também. Ele, dependendo ele vai formando como se fossem lamelas. Então, você consegue saber a idade da pessoa. Mas não necessariamente a quantidade de cristais. Mas sim essas lamelas nos cristais. Mas isso não tem interferência nenhuma na quantidade de informação que você absorve ou não. Muito pelo contrário. Isso é apenas um padrão de identidade. Olha que perfeição. Cada um tem uma linguagem, né? Bom, dito isso, meus queridos, guardem tudo isso. Guardem que não se classifica pineal, guardem o que é pineal, guardem que a pineal realmente é aquela que traz os céus. Assim na terra como nos céus, a perfeição do Criador aqui dentro da gente. O que eu disse que era importante ser dito, eu falei sobre captar energia, certo? Agora esse é um parênteses, é um bônus de final de aula e é um exercício para vocês. Vocês já ouviram falar em psicofera? Um pouquinho antes de eu gravar essa aula, a Rafa me mandou um livro da Mônica de Medeiros, acho que é isso. E era engraçado porque eu queria ter gravado essa aula ontem, e aí eu falei, nossa, Rafa, que bom que você me mandou esse vídeo, porque é o fechamento que eu queria trazer. Psicofera, gente, é o nosso campo magnético, por volta de todos nós, o nosso campo energético, isso aqui, psicofera. Que é o que a nossa pineal depois vai captando, tá? E essa psicofera, quando ela é captada pela pineal, ela vai criando uma memória, inclusive uma memória celular, que pode virar doença. Nós nunca tivemos, na história, tantas pessoas com doenças graves que trazem a morte, não só câncer, doenças mentais. Pessoas que tiram a própria vida, tem palavra que não dá pra dizer, depois a gente põe no YouTube se um dia a gente quiser, mas acho que não vai ser o caso, vai ficar aí no Hotmart mesmo. Então, assim, nunca tivemos tantos casos de doenças, tantos casos de doença. E eu ia entrar mais em detalhes sobre a psicofera, mas eu acho que como a Rafa vai falar também de corpos sutis, enfim, talvez isso fique mais claro depois, ou eu trago para a próxima aula se for o caso, tá? Eu não sei ali exatamente como ela vai abordar esse assunto, mas talvez eu traga para a próxima aula a continuação, por conta do horário mesmo, porque eu não quero passar muito, tá? 1 hora já passou de 1 hora. Mas as pessoas estão cada vez mais depressivas, com crises de ansiedade, com sensações de medo, de derrota. Nós estamos absorvendo tanta desgraça no nosso campo eletromagnético, na nossa psicofera, e aí a nossa pineal, infelizmente, vai transformar isso num processo químico dentro de nós que causa doença, que a gente está alterando a nossa memória celular no nosso campo. A gente está vivendo dor, vivendo tristeza, vivendo sofrimento ao mesmo tempo. O seu corpo, quando a tua pineal capta e transforma isso em emoção, quando capta você assistindo uma cena de dor, ou você vendo notícias terríveis o tempo todo, ela não sabe que não é verdade. Você sente a emoção, você está captando, seus sentidos estão captando, o campo eletromagnético daquilo é de dor e sofrimento, ela entende como verdade, e essa verdade vai sendo transformada no seu corpo físico em relações neuroquímicas, que também vou falar depois. Essas relações neuroquímicas, gente, elas transformam em doença, certo? Então, assim, é de forma inconsciente. A gente pode falar, eu não vou querer assimilar isso. A única maneira de você não assimilar isso é você não olhar, não ver, tentar manter a sua mente renovada, evitar o máximo que você pode. Por quê? O corpo vai sentir quimicamente as suas emoções, vai ser transformado, isso é medicina também, é química, e eu vou trazer pra vocês. Desculpa eu estar olhando mais aqui, não, porque isso foi agora do vídeo e eu queria muito trazer isso pra vocês. Por exemplo, essas gerações químicas são, por exemplo, o cortisol, né, que faz super mal. Tem como a gente falar pro meu corpo, agora eu quero que você coloque serotonina, crie serotonina. Não, agora é dopamina porque eu quero me sentir bem. Não é assim, né?
Tudo passa pelo pensar, sentir e agir. E o agir é essa transformação neuroquímica que acontece na gente, né? Então, veja, é importante a gente pensar que quando a gente está consumindo dor, medo e sofrimento, a nossa pineal está absorvendo dor, medo e sofrimento. Em vez da gente estar trazendo céus, a gente está captando inferno puro, certo? Eu preciso que vocês se lembrem que nós temos realmente, não tem como, vocês estão no curso que vai falar de espiritualidade e eu vou abordar isso. Nós temos um bando de gente servindo as trevas que acham que tá ganho esse processo todo e que a terra vai ser deles e eles vão fazer daqui o que quiser. Primeiro que eu não acredito que isso seja verdade. Não acho que funcionaria assim. A questão é, quanto mais você deixa no seu campo eletromagnético, na sua psicosfera, que essa psicosfera pode ser sua e pode ser dos outros, você está interagindo com essa dor, você está interagindo com isso, você está absorvendo isso, a tua opinião está trazendo isso para dentro de você, você está ficando doente, ansioso, com medo, se sentindo derrotado, triste, sem esperança. Não tem nada pior, eu falei lá no começo, do que alguém sem esperança. Você perder a esperança é a pior coisa que pode acontecer para alguém, porque acabou a vida. Acabou a esperança, acabou a vida, você passa a vegetar. E quanto mais você consome informações de dor, sofrimento, destruição e fim, você está absorvendo isso para o seu corpo, transformando isso em realidade dentro de você e o pior, você está trazendo uma memória celular a ponto de pôr para fora isso também. Ou seja, o que acontece? Você não consegue mais olhar para as coisas com amor. Você está vibrando nessa onda de dor. E vocês viram como toda essa aula, 1h20, 1h15 minutos sobre pineal, o como isso é absorvido sim por nós. E como está ligado, lembra dos raminhos? Então o que eu estou absorvendo aqui, ele faz pro meu corpo todo. Isso me causa doenças mentais, psíquicas e físicas. Dores de cabeça, dores de estômago. E aí piora. Câncer, depressão, ideação suicida. Então presta atenção no que você consome. Como eu disse, a gente não vai fazer o exercício de pineal nessa aula, porque eu preciso que primeiro você aprenda a limpar o seu campo eletromagnético. Vai aumentar o funcionamento da sua pineal, sendo que você está consumindo um monte de merda? Falei palavrão. O que vai acontecer? Você vai aumentar o teu campo da pineal, você vai aumentar a maneira como você vai aprender, né, a correr com a sua pineal, usando a alegoria do que eu falei das pernas. Você vai aprender a correr com a sua pineal e vai correr lá no meio do umbral. Vai correr lá no meio da dor, do sangue, do sofrimento. Não vai ser legal. Não vai ser uma boa experiência. Pode apostar que não. Então presta atenção. Se limpe. Como eu vou me limpar, Ângela? Pelos próximos dias, semanas, meses, anos, o resto da sua vida. Mas principalmente agora nos próximos dias, consuma coisas boas. Leia livros, escute músicas boas, com letras agradáveis, frequências elevadas. Evite consumir notícias que falam sobre fim de mundo, dor, sofrimento, destruição. Porque a Terra vai ser destruída, porque não sei o quê, porque... Tudo isso pode acontecer, Angela? Pode. Mas eu prefiro colaborar para que não aconteça. Eu prefiro colaborar com amor. Eu prefiro emanar amor. O amor é a medicina que cura todos os males. Vocês vão me ver repetindo isso muitas vezes. Então a tarefa de vocês, faça aquilo que te faz bem. Saia, se conecte com a natureza. Você tem filhos, vai brincar com seus filhos, vai caminhar com seu cachorro. E se você vai pôr um fone de ouvido, ponha coisas boas, músicas boas, podcasts bons, leia bons livros. Vai assistir um filme, não vá pegar coisas de violência. Tá no Instagram, evite, diminua o seu tempo de redes sociais. Mas tá no Instagram, poxa, essa página aqui fala de dor e sofrimento, discute. Não vai mudar nada, vai continuar acontecendo, gente. O fato de você estar vendo ou não. Embora eu retiro o que eu disse. O fato de você estar vendo ou não tá, a coisa continua acontecendo. Entretanto, se você passar a vibrar amor, ativar o amor, a sua psicosfera, a flor de amor. Imagina muitas pessoas com a psicosfera de amor. O que vai acontecer, gente? A psicosfera da dor e do medo, ela vai perdendo força. Então, por favor, nessas próximas semanas, até a próxima aula que eu vou dar, que vai ser daqui a um mês, porque agora tem as meninas, né? Daqui a 3 semanas. Até a próxima aula que eu for dar, se limpe.
Porque se a gente abrir a sua opinião, fazer a sua opinião correr agora, e você tá consumindo esse monte de merda, vai dar merda. Então, como não é essa a intenção, se limpe. Você vai ver o quão bem vai te fazer. Ah, eu tenho problemas, eu também tenho muitos. E se eu falar, nossa, vocês vão chorar comigo. Mas eu ainda preciso olhar que eu ainda tenho esperança. Eu ainda respiro. Eu ainda tenho aqui, ó, a conexão. Assim na terra como nos céus. Eu tenho minhas filhas. Eu tenho um lar. Eu tenho comida na minha mesa. E eu posso fazer mudança nesse mundo. Eu agradeço vocês de todo o meu coração pela confiança, pelo tempo. Me desculpem, eu vou deixar as próximas mais curtas. Que seja leve, que seja colorido, que haja amor. Obrigada, gente.